Eu ia gravar ali na sala, né? Mas os vizinhos começaram a fazer zoada, então eu vou resolver gravar aqui mesmo, daqui mesmo. Bom, gente, deixa eu ver se tá bom. Assim tá bom. Bom, pessoal, eu ia começar. Dá pra ver, não, acho. Então, gente. Isso tá bom. Bom, pessoal, como é início de ano, eu resolvi ler o Novo Testamento novamente e eu tô lendo Mateus. E eu quero compartilhar uma palavra que tocou muito no meu coração, né? Enquanto eu tava fazendo o estudo. E eu quero passar aqui pra vocês, compartilhar desse versículo e que toque o coração de vocês também, que a gente se questione, sabe, mais sobre a palavra de Deus e pôr em prática realmente na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu tô em Mateus 15 e a parte que me chamou mais atenção foi a que ele fala: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu meditei muito nessa palavra e eu fiquei me perguntando sobre as minhas ações, sobre a forma com que eu ajo, sabe? No dia a dia, não só ali na igreja, por exemplo, ou quando a gente está entre amigos, tipo um GC, uma célula, alguma reunião de colegas de igreja, em que a gente muitas vezes se coloca nesse lado bem espiritual, né? Mas muitas vezes nos esquecemos de levar a prática da palavra de Deus para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. E quão difícil é levar para o trabalho também, né? É muito difícil. A gente lida com pessoas de crenças diferentes, de criações diferentes da nossa. E isso sempre vai existir, né? Isso é um fato desde quando Jesus veio, né? E Jesus, seus próprios discípulos, eles eram muito diferentes dos outros, né? E aquilo a gente pode tomar como comparação pra gente que os discípulos é como se fosse personalidades nossas, sabe? Muitas vezes somos como Pedro, estamos mais irritados, estressados, não queremos mais responder com tanta paciência. E às vezes eu vejo muito isso no meu trabalho. Às vezes a gente acaba perdendo a paciência e acaba tratando o outro de uma maneira que Jesus não faria, entendeu? Apenas acho que essa é a frase mais correta, de uma maneira que Jesus não faria, porque o Senhor Jesus, quando veio aqui, os fariseus, eles questionavam muito a Jesus sobre porque ele se dizia ser filho do homem, porque ele pregava e andava daquela maneira, porque ele se sentava com aquelas pessoas. E o Senhor fala que ele veio para os doentes e não para os que se diziam que estavam bem, por exemplo. Tipo, os fariseus, na cabeça deles, conscientemente, eles tinham aquela consciência de que eles estavam bem, que eles não precisavam se despir de tudo aquilo que afastavam eles de Deus. E eram as pessoas que se diziam mais
próximas de Deus, eram as pessoas que se achavam santas demais, né? Que olhava para aquelas outras pessoas que eram pobres, que bebiam, que se prostituíam, e viam aquelas pessoas como pessoas que não tinham salvação. E o Senhor fala na palavra que Ele veio para os doentes, né? E não só de uma forma que de corpo, mas o Senhor falava de uma forma de espiritual, né? As pessoas que tinham a consciência de que elas precisavam de Cristo, que aquele era Emanuel, elas se achegavam a Deus e eram curadas. Então elas tinham a consciência, elas tomavam a consciência de que elas necessitavam de Jesus. E os fariseus, eles não tinham essa consciência. Mas muitas vezes a gente olha para os fariseus e tenta encaixar Judas também nesse contexto, de que a gente olha para eles e a gente vê assim, tipo, esses homens, a gente julga eles, né? Esses homens são muito ruins, eles foram muito ruins com Jesus, por que eles não escutavam a Cristo? Mas muitas vezes somos como eles, nós somos como os fariseus, às vezes a gente não quer ouvir o que Deus tem para falar pra gente, sabe? E isso é uma coisa muito forte. Antes é muito engraçado, a palavra ela sempre confronta a gente, sabe? Ela confronta, eu falo de mim, mas ela me confronta muito. Não tem nenhuma vez que eu leia a palavra e não aprenda alguma coisa. Mesmo que eu leia a mesma palavra, eu sempre vou tirar, sempre Deus mostra algo de bom, algo que Ele vai me ensinar. E quando eu tomei a consciência de que muitas vezes a gente é como Judas, a gente é como um fariseu, comecei a mudar meu pensamento de ser mesmo, sabe? A praticar no nosso dia a dia, porque é como o pastor falou na pregação de hoje, ele falou que é como a gente tomar banho. A gente precisa tomar banho todos os dias, nos lavar todos os dias. E de que maneira a gente pode nos lavar? De que maneira a gente pode se lavar? É com a palavra de Deus. De que maneira a gente pode se purificar? É com a palavra de Deus. Então, eu não falo isso sobre a palavra e tudo mais por eu me achar santa ou por eu me achar melhor. Jamais. O meu pensamento não é esse, tá? Meu pensamento é de uma pessoa que erra todos os dias em algo, seja em pensamento, em palavra, em ação, e que eu tomando a consciência, e quando eu tomo a consciência de que eu preciso sempre voltar para Deus, para ler essa palavra, para que ela me confronte e eu seja uma pessoa melhor. Essa é a maneira que eu penso, sabe? Porque a primeira coisa é que sem Cristo, sem Deus na minha vida, eu não seria nada. E hoje, na palavra, na pregação do culto de hoje, me confrontou muito, sabe? Sobre honra. A palavra foi mais voltada sobre honra. E que honra estamos dando a Cristo quando no nosso dia a dia a gente faz coisas que no oculto, que não agrada a Ele. Então não adianta a gente ir para a igreja se em casa a gente é ignorante com o irmão, com o seu irmão, literalmente falando, sabe? Ou trata mal nossos pais. Ou a gente no trabalho, a gente não tem paciência para responder uma pergunta, sabe? Então, é esses questionamentos que a gente tem que fazer, é trazer para a luz o que está oculto, sabe? O que a gente faz de sujo
de que não agrada a Deus, que o Senhor, que a gente pode levar para Deus, confessar aquilo e pedir para Deus em oração: Pai, limpa-me, Pai, purifica-me, me ajude a ser melhor, me ajude a tratar as pessoas de maneiras diferentes, a fazer com que as pessoas enxerguem ao Senhor, a Cristo em mim, sabe? Porque se a gente vai à igreja aos domingos e a gente não para ter esse momento com Deus, para honrá-lo, para adorá-lo, para falar com Ele e querer essa intimidade, esse mais profundo, a gente literalmente, de verdade, quando a gente toma essa consciência, a gente não prospera, vamos dizer assim. Quando a gente tá ali dando mais atenção às coisas do mundo, a gente enche o nosso coração de coisas que não agradam a Deus. Então é um alimento para nossa alma que a gente tem que fazer, jejuar, estar em comunhão com pessoas que compactuam do mesmo pensamento, ambientes, né? Entra no lado de ambientes. Qual ambiente você convive? Com que pessoas você anda que tá te fazendo crescer ou não? Tá te fazendo se tornar uma pessoa melhor ou não? De qualquer maneira, muitas vezes a gente, não sei, conhece um amigo faz tempo, mas o colega, o seu amigo não faz coisas que agradam a Deus. Mas mesmo assim você insiste naquela amizade que literalmente te leva pra ruína, né? E quando a gente toma consciência da palavra, a gente tem que tomar essas decisões que são difíceis e que dói. Eu sei que dói, porque muitas vezes a gente queria decidir por si só. Eu falo por mim. Muitas vezes eu acabo que perco a paciência com certas coisas da vida mesmo, coisas que eu desejo, coisas que eu quero, e acaba que eu tomo decisões que não agradam a Deus, né? Então, mas a gente se encher, né, se alimentar de coisas que traz a gente mais pra perto, esse é o ideal. Então, essa palavra de Mateus 15:8, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. A gente pode lembrar daquela palavra que Deus fala sobre guardar nosso coração, porque dele provém a fonte da vida. Então, se a gente não guarda o nosso coração, a gente acaba, alguma coisa acaba ocupando esse lugar. Então, o que a gente está deixando para encher? Com o que a gente está se alimentando? Porque a palavra de Deus diz, Jesus falou que nem só de pão viverá o homem. Então, quando a gente jejua, quando a gente ora, isso é alimento. Quando a gente lê a palavra, quando a gente lê e relê, né? Eu já li Mateus algumas vezes e, cara, não só Mateus, mas qualquer livro da palavra, da Bíblia, sempre vai falar comigo de uma maneira diferente. Sempre vai ser, é como se eu estivesse me alimentando de algo diferente, mas a palavra, ela é a mesma, mas ela se renova. E ela fala com a gente de modos diferentes. Então, gente,
eu criei coragem para fazer esse vídeo hoje, porque o Senhor falou comigo fortemente hoje no culto. E, sabe, hoje foi um daqueles dias que eu realmente não queria ir. Eu realmente tava triste, bem triste. E eu só queria ficar em casa. Mas eu não me lembro quem falou, se foi em algum vídeo que eu vi, mas hoje, eu não sei se foi hoje, mas que dizia que quando você menos tiver vontade, eu não quero ir. Não quero ir, então vá, sabe? Porque tem uma amiga minha, uma colega minha que falou que é justamente nas coisas que a gente não quer fazer, nosso subconsciente, ele às vezes está treinado para fazer o que é muitas vezes difícil, né, da gente enfrentar. Ou fica aí confortável no seu lugar, não vai hoje, não faz isso hoje, não estuda hoje, tu tá cansada. Então essas coisas, ou não vai pra academia hoje, tu tá cansada do trabalho, tá com cólica, tu tá com dor de cabeça, e você mesmo assim vai, você tá falando para o seu subconsciente de que quem manda é você, quem tá no controle é você. Então, hoje mesmo assim, sem nenhuma vontade de ir, eu fui, sabe? Fui à igreja. Mesmo assim, foi solitário, sabe? Eu olhei pro lado. Quando o pastor falou, fale pra pessoa que tá do seu lado. Isso, eu olhei, não tinha ninguém do meu lado. E muitas vezes é mesmo assim, é como o pastor falou hoje, o processo e a forma que Deus vai moldando a gente é doloroso. Porque eu poderia ter ficado em casa, poderia. Mesmo assim, doeu aquilo quando ele falou, doeu. Mas eu preferi acreditar que, como o pastor falou, que ele vê, e Jesus vê. Ele vê tudo que a gente faz. Gente, tem tantos vídeos. Acho que a maioria dos vídeos que eu faço aqui, eu acabo que no final eu me emociono. Porque não tem como pra mim falar de Deus, sentir, sabe? Eu deixo esse sentimento vir. E eu apenas sinto ele, sabe? Mesmo sem vontade de ir, eu fui, e foi um dos dias assim que Jesus mais, que o Senhor mais usou aquele pastor pra falar comigo, sabe? Porque não é sobre religião, gente, é sobre a palavra de Deus. Se você vai em uma igreja que ela prega a palavra de Deus, que ela vive a palavra de Deus, não se afaste desse lugar, sabe? Não deixe de ir, se aproxime a pessoas que vão te levar mais para próximo de Cristo. E assim, o Senhor falou muito sobre honra, né? E muitas vezes a gente só quer que o Senhor nos honre, ou que Ele como se Ele fosse eu não lembro o nome que a pessoa alisava a lâmpada e fazia um pedido, tipo o gênio da lâmpada, né? Não sei, algo assim. E a gente fazia o pedido e ele realizava o nosso pedido. Mas sim, Jesus quer saber dos seus anseios, dos seus sonhos, dos seus desejos. Ele quer que você compartilhe com ele tudo, absolutamente tudo. Isso é uma verdade. Mas não tornar e colocar Jesus nesse lugar de que ele é só
um realizador de desejos e de sonhos e de planos. Não, ele é o nosso amigo. E eu falo isso com muita convicção. Jesus é o meu amigo, ele é o meu amigo, sabe? Se não fosse Jesus, eu não seria nada, tá, gente? De verdade. Bom, você deve saber, né? Eu sei, então, de onde Deus tá te tirando, qual é o processo que você tá passando junto com Ele. E eu espero que, desejo muito que você confie nele com todo o seu coração, com toda a sua alma, e que você adore ele verdadeiramente com o seu coração e não só com seus lábios, porque ele não quer apenas um momentozinho ali que a gente adora, ou que a gente finge ser algo que a gente às vezes nem é. Ele quer você no secreto, ele quer te moldar, ele quer te ajudar, te orientar, te transformar. E leia uma palavra, ela com certeza vai te trazer direcionamento e propósito.